Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que tem em curso. Meio de semana, terça, quarta e quinta, teremos a 26ª rodada deste Brasileirão. Rodadas que agora estão cada vez mais decisivas. Aquela frase, né, que todo mundo fala, cada jogo uma decisão. Agora, verdadeiramente, cada jogo uma decisão, principalmente os times que estão na parte de baixo da tabela. Mas é lógico, cada jogo é uma decisão para quem quer uma Libertadores, quem quer uma Sul-Americana. E lá na parte de cima da tabela, que está um campeonato um pouquinho mais chato, uma coisa mais xoxa, também cada jogo é uma decisão. Porque, na minha simples e humilde opinião, só se o Atlético Mineiro der muito mole para não ganhar o título. Ainda está na briga o Flamengo, e matematicamente, ainda Palmeiras, Fortaleza, ainda estão matematicamente na briga. Mas fato, pé no chão, é o Atlético Mineiro, é óbvio que é o líder, e o Flamengo. Porém, o Flamengo tem um caminhão de problemas aí, né? Além de estar na Copa do Brasil, igual o Atlético Mineiro está, mas tem uma final de Libertadores, tem jogador convocado para a seleção, tem uma porrada de jogador machucado. Então, amigo, eu acho muito difícil o Atlético perder o título. Porém, futebol é futebol. E ano passado o título estava na mão do Inter e caiu no colo do Flamengo. Então, caiu no colo inteiro, né? O Flamengo correu atrás para isso. Tá? O Flamengo correu atrás, não é que caiu no colo, jogou na cagada. Não foi isso. Mas estava mais para o Inter. O Inter só dependia dele e acabou não conseguindo. Então vamos lá para a gente falar dessa 26ª rodada do Brasileirão 2021. Então eu já vou pedir logo a você para deixar seu like, inscrever-se no canal, ative a notificação. Você pode ajudar o canal a crescer através do número do nosso Pix, que é o 022 9922 54512, que é o número do nosso WhatsApp, tá? Que lá tem grupos de time, você vai lá no nosso WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você também quiser ajudar o canal, você pode ajudar através de Superchat, quando estiver fazendo lives. E você também pode se tornar membro do canal Resenha com Magalhães. Ao se tornar membro, você vai estar ajudando o canal a crescer. E tudo que a gente consegue é para melhoria de áudio, vídeo, iluminação e informação para quem acompanha o canal Resenha com Magalhães. Entretenimento, uma forma de entretenimento também. Então vamos lá, galera. Vamos lá para essa 26ª rodada. Vamos aqui primeiro ver logo os jogos, né? Vamos aqui para os jogos que teremos nessa 26ª rodada. Na terça-feira teremos 2 jogos. Bragantino e Atlético Goianiense, às 7 horas da noite. E às 9h30, Bahia e Palmeiras. Na quarta-feira, teremos 6 jogos. Atlético Mineiro e Santos, às 7 da noite. Chapecoense e Atlético Paranaense, também às 7 da noite. Flamengo e Juventude, também às 7 da noite. 3 jogos na quarta-feira, às 7 da noite. Fortaleza e Grêmio, às 8h30. Corinthians e Fluminense, às 9h. Internacional e América Mineiro, às 9h30. E na quinta-feira, às 7 horas da noite, os 2 jogos, São Paulo e Ceará, e Cuiabá e Sport. A classificação de momento, começando de baixo para cima. Chapecoense é a 20ª colocada, já rebaixada. Beleza? O Grêmio é
é o 19º colocado com 23 pontos. Tem 2 jogos a menos aí que todo mundo. Tem um jogo complicado, sem o seu treinador, que agora vai aí com o auxiliar, né? Que é o Thiago Gomes, se não estiver enganado. Se não tem treinador ainda, mas mesmo que tenha treinador, não vai ter muito tempo para ele fazer alguma coisa. Se conseguir um treinador, vai ser no bate-papo. Então o Grêmio vai para um jogo complicado, fora de casa contra o Fortaleza, na parte de cima da tabela. Acho que o Fortaleza, desde que voltou a torcida, perdeu 2 em casa. Mas um jogo complicado e tenso para o Grêmio. O Grêmio na parte de baixo contra um time da parte de cima da tabela. O Sport é o 18º colocado em ascensão, 3 vitórias consecutivas. Vai jogar contra o São Paulo, não, São Paulo não, acho que é contra o Cuiabá. É contra o Cuiabá. Joga contra o Cuiabá, a diferença de pontos ali é de 5 pontos do Sport para o Cuiabá. O jogo é lá. É um jogo onde o Sport pode, sim, colocar na sua prancheta ali de pontuação pelo menos um ponto. Pelo menos um ponto. É um jogo bem parelho. Cuiabá Sport é um jogo bem parelho. Bem parelho. Não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar do Cuiabá. O Cuiabá só perdeu 6 vezes no campeonato. O Cuiabá só perdeu 6 vezes no campeonato. Então, é um time que não é muito fácil de ser batido, porque empatou demais. Então, é um jogo bem parelho, Sport Cuiabá. O 17º colocado é o Bahia, com o mesmo número de pontos do Sport. O Bahia aí fazendo seu segundo jogo com o Guto Ferreira. O Bahia, na parte de baixo da tabela e na zona de rebaixamento, joga contra um time que está no topo da tabela. O Palmeiras, que não vem vivendo um bom momento, não vem. Matematicamente ainda tem chance de ser campeão, mas na prática, com o pé no chão, o Palmeiras não tem, na minha opinião, não tem mais como pegar o Atlético Mineiro. Então, o Palmeiras vai tirar uma pedrinha das costas, que é o Campeonato Brasileiro. Foi embora. Mas não vai deixar de jogar o Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras já está eliminado da Copa do Brasil e a classificação no Campeonato Brasileiro dá, din-din. Além do mais, o Palmeiras é finalista de novo da Libertadores. Então ele não pode chegar com uma classificação ruim para esse jogo contra o Flamengo, que é só em novembro. Mas imagina qual é a moral que o Palmeiras vai chegar se começar a despencar no Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia vai pegar um time, Palmeiras, querendo mostrar serviço. Além do mais, o Bahia vai jogar contra um time que, diferentemente do Atlético Paranaense, eu duvido muito que o Palmeiras vá propor o jogo. O Palmeiras vai começar a pensar em fazer pontos e a se preparar para o jogo contra o Flamengo. Então, um jogo complicadíssimo para o Bahia. Santos, na 16ª colocação, primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 2 pontos acima do Bahia. O Santos, que ganhou do Grêmio, né? Você dá uma olhada aqui, ganhou do Grêmio. O Santos vai encarar o líder do campeonato, o Atlético Mineiro. Bom, Carille vai para esse jogo. Por toda a grandeza que tem o Santos, mas o Carille não colocou na prancheta dele 3 pontos. Se colocou, colocou 1. Então o Santos vai para lá jogar contra o Atlético Mineiro para tentar pelo menos o empate. O empate já cai do céu, vai a 29 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Bahia se o Bahia ganhar o Palmeiras. Pode. Mas no ruim, vai ficar com os mesmos números de pontos. Então, Santos vai jogar contra o líder do campeonato, fora de casa, por 1 ponto. O Carille é especialista em retranca e contra-ataque.
Então, o Santos vai jogar à la Carille. À la Carille. A melhor forma de Carille de ser, o Santos vai jogar contra o Atlético Mineiro. O Juventude é o 15º colocado, também com 28 pontos. Bom, o Juventude vai enfrentar o vice-líder fora de casa, que é o Flamengo. O Flamengo tem um monte de problemas físicos, que está no departamento médico. Não tem Bruno Henrique, não tem Arrascaeta. Provavelmente vai com o mesmo time que ganhou do Fortaleza, com exceção do Vitinho. Não tem o Vitinho. E pode não ter o Andrés Pereira no meio de campo. Pode não ter o Andrés Pereira, porque o Andrés Pereira já jogou contra o Fortaleza, já sentindo um pouco o peso dos jogos. Então o Flamengo pode ir um pouco diferente. Já não vai ter o Vitinho. Então vai ter que encaixar alguém ali. Então pode ir um pouquinho diferente. Até porque vai perder um pouco de criação. Porque não vai ter ninguém no meio de campo de criação Flamengo. Se não tiver o Andrés Pereira, vai ter Thiago Maia e o Arão. Mas não tem ninguém mais de criação. Porque o Diego, se eu não estiver enganado, o Diego Ribas, também está lesionado. Os outros dois, um está na seleção, que é o Everton Ribeiro, e o Arrascaeta está lesionado, voltou lesionado. Acabou os meio-campo de criação do Flamengo. Que ou está na seleção ou está machucado. Então, é um jogo complicadíssimo para o Juventude, que também deve ter colocado na sua prancheta lá: vou jogar contra o Flamengo para tentar um ponto. E que não vai ser mal, porque um ponto é um ponto nessa briga. O Ceará é o 14º colocado, com 29 pontos, está agora a 3 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Bahia. O Ceará tem um confronto direto contra o São Paulo. O São Paulo empatou com o Cuiabá, fora de casa, pela 25ª rodada, e quem mereceu ganhar era o Cuiabá. O Cuiabá mereceu ganhar esse jogo. Então, esse confronto do Ceará contra o São Paulo, mando de campo do São Paulo, o São Paulo tem que propor o jogo. Porém, São Paulo tem uma dificuldade monstruosa para propor o jogo. São Paulo vem jogando mal. É um jogo bem parelho. Aonde o Ceará, apesar de na última rodada ter perdido para o líder do campeonato, que não é nenhum desastre, o Ceará pode colocar nas suas anotações: esse jogo contra o São Paulo, lá em São Paulo, dá para mim conseguir 3 pontos. Então, é um jogo bem parelho e direto, porque o Ceará tem 29 pontos e o São Paulo tem 30 pontos, é o time que está acima dele. O Cuiabá, como a gente falou, vai jogar contra o Sport. O Atlético Goianiense, que empatou fora de casa nessa rodada, o Atlético Goianiense pega o Bragantino fora de casa. O Bragantino está aí com uma situação de estar empatando demais, né? A última ganhou do Palmeiras de fora de casa. O Atlético Goianiense vai pegar uma parada indigesta, que é o Bragantino. Então, acredito que o Atlético Goianiense também vai colocar na sua prancheta: vou lá para tentar um pontinho. Vou lá para tentar um pontinho. Com 31 pontos, também o América Mineiro. O América Mineiro pega o Internacional fora de casa. Parada indigesta para o América Mineiro. Parada indigesta. Pegar o Inter lá. Inter fez um grande jogo a última rodada. Vinha oscilando, mas vinha ganhando o Internacional. Está ali o Internacional com 5 pontos à frente do América Mineiro. O América Mineiro também, acredito eu, que vai botar na sua prancheta: vou tentar um pontinho. Se ele der mole, eu faço 3. Mas vou lá para tentar um ponto. O Fluminense na 9ª colocação com 33 pontos. Um time que oscila demais, mas é o campeonato do Fluminense. Joga contra o Corinthians, fora de casa. Corinthians que está a 4 pontos do Fluminense.
O Fluminense jogando fora de casa, ele costuma aprontar. Principalmente que o Corinthians, vou falar de novo, ainda está em fase de construção. Então, se você anular bem os jogadores que estão fazendo a diferença individual no Corinthians, porque tático ainda não está encaixado, o Fluminense pode atrapalhar. Mas também acredito que o Fluminense vai naquela pranchetinha para conseguir um ponto. Mas o Fluminense pode aprontar, se fechando bem e fazer igual o Sport fez e conseguir 3 pontos. Atlético Paranaense, que perdeu a última partida para o Bahia, joga contra a Chapecoense em Chapecó. Falei num vídeo, que tem um vídeo aqui no canal. Aí um torcedor do Atlético Paranaense falou que o Atlético Paranaense nunca jogou de sapato alto. Lógico que já jogou de sapato alto. Lógico. Todos os times já jogaram de sapato alto algum dia. Estava numa fase muito boa, pegou um time que estava numa fase muito ruim, achou que ia fazer gol quando quisesse e acabou se enrolando. Todo time já fez isso. Qualquer time já fez isso. E não vai ser o Atlético Paranaense que não vai fazer. Todo time já fez isso. Ah, esse ano já fez? Não sei. Mas em algum momento o Atlético Paranaense já fez isso. Era isso que eu estava falando. Quando eu fiz o vídeo comentando, eu falei, o Atlético Paranaense não pode entrar de sapato alto. Ah, meu time nunca entrou de sapato alto. Pô, arrega. Todo time já entrou de sapato alto. Se não entrou no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paranaense, já entrou de sapato alto contra algum pequeno do Paraná. Já entrou, irmão. Não se engana ou tenta me enganar, né, irmão? Não dá. Porra. Então, todo time. Mas, o Atlético Paranaense, jogando sério, lógico, não vai entrar de sapato alto com a Chapecoense, que precisa dos pontos, é o favorito. O Internacional, a gente já sabe, vai jogar em casa contra o América Mineiro, a gente viu, Corinthians, Fluminense, Bragantino, Atlético Goianiense, Fortaleza pega o Grêmio, Palmeiras pega o Bahia, o Flamengo, o Juventude e o Atlético Mineiro, o Santos. Então vamos lá, aqui, rapidinho. Agora, para os nossos palpites rápidos e ligeiros. Bragantino e Atlético Goianiense. Jogo parelho. O Bragantino é mais time. Mas o Atlético Goianiense gosta de jogar na casa do adversário. É um adversário indigesto quando joga fora de casa, porque joga no contra-ataque. Bragantino e Atlético Goianiense. Jogo chato. Jogo chato. O time que fizer o primeiro gol vai ter uma vantagem monstruosa. Monstruosa. Cara, eu coloco esse jogo aí, uma pequena vantagem para o Bragantino. Coloco 55-45. 55 para o Bragantino, 45 para o Atlético Goianiense, pelo estilo de jogo do Atlético Goianiense. Pequena vantagem para o Bragantino. Bahia e Palmeiras. O Bahia não pode jogar igual jogou contra o Atlético Paranaense. É um jogo diferente. O estilo do Palmeiras é diferente. O Palmeiras, não acredito que vai jogar aberto igual jogou contra o Bragantino. E contra o Bragantino, o Palmeiras jogou aberto, foi para dentro, quis propor jogo. Penso eu que o Palmeiras tem que explorar o desespero do Bahia pelos 3 pontos. Então, esperar um pouquinho o Bahia e partir no contra-ataque. Para mim, é um jogo tenso, onde 50% para cada lado. Não acredito que termine empate. Eu não acredito que esse jogo vai dar empate. Acredito que vai ter um vencedor. Mas eu não consigo arriscar quem. Então, boto 50% para cada lado. O meu palpite é que não vai ser empate. Vai ter um vencedor entre Bahia e Palmeiras. Atlético Mineiro e Santos. Atlético Mineiro e Santos. O Atlético Mineiro é favorito. Porém, conhecendo o Carille, eu não duvido que o Santos possa amarrar o Atlético Mineiro, mesmo em Minas. Não vai ser um jogo fácil
com o Atlético Mineiro. Vai ser um jogo encardido, aonde o Carille vai jogar a la Carille. Não aposto numa vitória do Santos. Mas esse jogo, se eu fosse apostar, não sei. Mas eu apostaria no empate. Acho que vai ser um ataque contra a defesa. O esquema defensivo do Santos não é isso tudo. Mas o esquema tático do Santos, o Santos vai jogar para não deixar o Galo jogar. Como a gente sabe que o Carille nisso ele faz bem, então, para mim, a vantagem, o favorito é o Atlético Mineiro. Mas, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no empate. Chapecoense e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o favorito. Eu acredito que o Atlético Paranaense ganhe esse jogo. Se é um jogo fácil, não. Não acho que vai ser um jogo fácil. O Atlético Paranaense pode fazer o jogo se tornar fácil. Eu não acredito que seja um jogo fácil. Mas, para mim, o Atlético Paranaense é o favorito. E, para mim, a vitória é do Atlético Paranaense. Flamengo e Juventude. Flamengo, mesmo com todos os desfalques médicos, físicos, de cartão amarelo e de seleção, o Flamengo é favorito perante o Juventude. Vai ter uma dificuldade a mais se não tiver o Andrés Pereira. Tá? O Juventude vai jogar ali por uma bola, por um contra-ataque, por uma... É um time que se defende bem, não é um time que está a passeio no Campeonato Brasileiro. Lógico, está ali perto da zona do rebaixamento, está ali com 28 pontos. Precisa de 3 pontos também, mas não acredito que o Juventude vai se arriscar tanto para deixar de ganhar 1 ponto se puder. Tá? Então, Juventude, Flamengo, para mim, Flamengo é favorito. Flamengo é favorito, mas não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo complicado os dois lados, mas o Flamengo é favorito. Se eu tivesse que apostar, apostaria numa vitória do Flamengo. Fortaleza e Grêmio. Que jogo encardido, irmão. É igual Bahia e Palmeiras. Que jogo encardido. Tem 2 times de derrotas, mas o Fortaleza fez um bom jogo contra o Flamengo. Que o Fortaleza teve uma pane. E o Flamengo aproveitou essa pane. O Grêmio não fez um bom jogo contra o Santos foi melhor, mereceu ganhar. O Grêmio não vem jogando bem. Está no desespero, jogadores já chorando, torcida, comentaristas, canais que cobrem o Grêmio já dando como rebaixamento. O Grêmio, em 15 jogos, tem que ganhar 7. Em 23 jogos, 24 jogos aí, só ganhou 6. É uma parada indigesta, vai pegar um Fortaleza que já tem um estilo de jogo. Está pressionado pela torcida que, desde a volta da torcida do Fortaleza, ainda não ganhou em casa. Mas, cara, o Fortaleza é favorito. O Fortaleza tem que tomar cuidado com os contra-ataques, que o Grêmio vai contra-atacar. Apesar do Grêmio precisar ganhar, mas o Grêmio tem que lembrar que de 1 ponto em 1 ponto, ele também pode, lá na frente, sair. O Grêmio tem que fazer os cálculos para não cair. Então é melhor 1 ponto do que nada, principalmente que está jogando fora de casa. Mas, para mim, o Fortaleza é favorito. E, para mim, esse jogo não dá empate. Para mim, esse jogo tem um vitorioso. Para mim, o Fortaleza ganha esse jogo do Grêmio. Para mim, da Fortaleza. Corinthians e Fluminense. Jogo parelho, irmão. Não tem cara de empate. Jogo disputado, brigado. Vai ser jogado. Não vai ser um jogo amarrado. Bom, esse jogo aí é difícil de... Eu não coloco favorito. Mas também não coloco empate. Para mim vai ter... Alguém vai ganhar. Ou Corinthians ou Fluminense, é óbvio, né? Mas eu não coloco empate. Mas vai ter um ganhador desse jogo. Ou Corinthians
O Fluminense, é lógico, né? Porra. Então, 50% para cada lado, para mim. 50% para cada lado e não tem empate. Vai ter uma vitória. Internacional e América Mineiro. Jogo difícil para o Internacional. O América Mineiro vem bem no campeonato. Vem bem. Tem um time muito bem armado. Tem um time que sabe tocar a bola e tem um contra-ataque muito forte. Está se defendendo bem. Não é um jogo fácil para o Internacional. Nem de longe o Internacional pode achar que vai ser parecido com a Chapecoense. Nem de longe. O América Mineiro é muito mais time que a Chapecoense. Muito. Jogo complicado. Bem complicado. O Internacional tem que abrir o olho com o América Mineiro. O Internacional tem que abrir o olho com o América Mineiro. Jogo parelho. Eu vejo o Internacional com uma vantagem. Tá? Mas eu não consigo ver assim. Claro, o Internacional vai ganhar. É favorito. Mas eu não descartaria o América Mineiro aprontar para cima do Internacional, não. Não descartaria. É um jogo complicado para o Inter. O Inter é favorito. Pode ganhar. Também não acho que dá empate. Mas o Internacional tem que abrir o olho. É um jogo difícil. O Inter e América Mineiro é um jogo difícil. O Inter é favorito, mas vou colocar ali igual eu coloquei para o Bragantino. Eu coloco 60% para o Internacional, 40% para o América Mineiro. Então, o América Mineiro pode aprontar para o Internacional. É um jogo difícil para o Inter. Jogo difícil. Não vai ser fácil, não. Mas o Inter é favorito. Mas não dá para... eu acho que o Inter vai ganhar, igual eu falei. Atlético Paranaense, Chapecoense. Atlético Paranaense ganha. Não consigo apostar assim que o Inter ganha do América Mineiro. O América Mineiro pode aprontar para cima do Inter. São Paulo e Ceará. São Paulo vem de um empate com o Cuiabá, onde o Cuiabá mereceu ganhar. O Cuiabá só não ganhou do São Paulo porque o Volpi defendeu muito e ganhou muito. E o Ceará perdeu aí a última para o Atlético Mineiro. Mas não vinha jogando mal. O Vina perdeu um gol e no contra-ataque que o Atlético Mineiro fez o gol. Se o Ceará faz o gol, ia complicar o Atlético Mineiro. São Paulo precisa ganhar, que vem no 5º empate consecutivo. Uma briga direta ali, tá um ponto de diferença um do outro. Irmão, para mim, 50% para cada lado. 50% para cada lado. Mas pelo que eu tô vendo, tática dos dois times, para mim não dá empate. Não. Minha opinião é o seguinte. Para mim, ou dá empate São Paulo e Ceará, ou vitória do Ceará. Acho que o Ceará pode se dar bem em São Paulo. Você do São Paulo, já puta com São Paulo só empata. Para mim, ou dá empate, ou Ceará. E Cuiabá Sport. 50% para cada lado, pode acontecer qualquer coisa. Vitória de Cuiabá, empate ou Sport. Esse aí é realmente 50% para cada lado mesmo. Ou empate, ou vitória do Cuiabá, ou vitória do Sport. Não tem favorito para mim. Então, meus amigos, essa foi minha análise rápida e os palpites do Magá para essa 26ª rodada. Durante os jogos, a gente vem fazendo os nossos vídeos e vai fazendo algumas lives aí para falar sobre essa rodada. Conto com o seu like e conto com a sua divulgação do canal. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!